Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a Europa em chamas, o risco da estagflação, um grande temor econômico mundial que já está assolando a Europa e que pode trazer consequências para todo o resto do mundo. Vininvest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado. Você já sabe aqui que nós temos uma playlist que semanalmente atualizamos você sobre as questões macroeconômicas. Geralmente eu tenho falado de Estados Unidos e de China, só que como tem muito tempo que eu não falo da Europa, eu vou trazer agora esse vídeo por dois motivos. Primeiro, o risco da estagflação. Se você nunca ouviu falar, ele é muito mais perigoso do que você imagina. E segunda questão importante, a principal economia europeia está em apuros. Vamos lá para você entender. Primeiro, te explicando o que é estagflação. Olha esse gráfico aí no lado. Nesse gráfico aí no lado, olhando para o canto esquerdo, aliás, o canto direito dele, você vê uma linha laranja. Essa linha laranja é o núcleo de inflação. O que é o núcleo da inflação? Aqui no Brasil nós temos o IPCA. Lá fora é muito comum eles retirarem do cálculo da inflação os itens mais voláteis. Geralmente são energia e combustível. Esses dois itens, aliás, corrigindo, energia e alimentação. Esses dois itens aí, eles ficando fora, se faz um novo cálculo para compreender melhor o impacto da inflação. E veja que a inflação lá na Europa está acima de 5%. 5%. Então a primeira característica você já viu, inflação alta. A segunda característica é essa seta apontando aí, ó, para próximo de zero. O que é essa seta próxima de zero? Significa então a desaceleração econômica. Veja que o PIB, que é esse real GDP, ele está praticamente no zero. Então seria inflação alta e crescimento abaixo de zero, que parece que a Europa está caminhando. Esse risco é extremamente importante, porque veja, se o país não cresce, significa que as empresas não estão crescendo, significa também que os consumidores não estão consumindo e provavelmente estarão desempregados, um desemprego muito elevado. E como a inflação está alta, ainda vai precisar manter juros mais altos. E isso costuma jogar os países na recessão. É o terceiro item desse gráfico. Essa parte cinza aí ao fundo que você repara. PIB negativo joga o país para a recessão. Só que vamos entender um pouco melhor a partir da experiência americana. Porque lá nos Estados Unidos, na década de 1970, houve lá um problema inflacionário que durou mais de 10 anos. É isso mesmo, um grande problema lá na década de 70. E aí as taxas de inflação tiveram que subir acima de 13%. É isso mesmo, a inflação americana na década de 80 chegou a 13%, aumentando também a questão do número do desemprego. É o que você verifica nesse gráfico. Na cor vermelha, o núcleo da inflação. Veja que foram duas ondas de inflação. Uma por volta de 1975, ela cai, mas depois volta uma segunda onda, mais alto ainda, 5 anos depois. E isso realmente traz grande preocupação, porque quando o país acha que venceu a batalha pela inflação, ela retorna, e retorna de forma ainda mais forte. O que o governo lá teve que fazer? Aumentar ainda mais as taxas de juros. Só que qual é o problema? Gera um intenso desemprego. A experiência americana vem mostrando aí todo esse cuidado em relação ao combate com a estagflação. Veja que em 1975, quando os cortes de juros agressivos aconteceram, veja o que aconteceu. Estamos verificando aí Effective Federal Funds Rate. Você está verificando na linha laranja as taxas de juros americanas que foram lá para as alturas, para combater então o núcleo da inflação. Veja, nas alturas mesmo, estilo Brasil, chegou quase a 20%. E não foi um dia só não, um mês só não. Foram alguns anos com taxas de juros entre 15% a 19%.
E estou falando dos Estados Unidos, não é aqui no Brasil não. E os Estados Unidos mantiveram então essas taxas altas para fazer esse combate à inflação. Então veja, existe um histórico de preocupação. E agora o que estamos verificando também lá também o core, o núcleo da inflação está alto. É essa linha pretinha no gráfico. Olha como ela subiu muito e não reduziu. E por outro lado, a taxa de juros americana está no alto. Então o alerta para a Europa também vale para os Estados Unidos. E aí você fica acompanhando e entendendo tudo aqui para não se perder. Veja que desde 2022, o Banco Central Europeu elevou aí as taxas de juros. Isso fez o PIB próximo de zero, que é o que você está verificando nessa tela. Só que tem um detalhe. Anteriormente, o PIB chegou próximo ali de 4%, às vezes mais de 4%. Só que agora ele vem caindo. E qual é a preocupação? É que essa situação pode estar se assemelhando à que aconteceu em 2007, 2008, na grande crise financeira. Repara um pouco antes nesse gráfico, a linha azul. Linha azul é a taxa de juros. Veja que ela sobe bastante, enquanto o PIB, que são as barrinhas pretas, estão caindo. De repente, o PIB cai, fica negativo, e aí a taxa de juros tem que despencar para poder fazer a economia voltar a girar. Só que isso não acontece da noite para o dia. Os efeitos econômicos demoram meses, às vezes anos. Então a preocupação europeia é que 2023 e principalmente 2024 não repita a grande crise financeira, porque a situação lá já está complicada, principalmente com o conflito entre Rússia e Ucrânia. E isso pode ainda piorar. Mas vamos entender um pouco melhor. Veja a inflação aí. Você está verificando agora a inflação na zona do euro. Apesar de uma leve queda que você está verificando aí nos últimos meses, veja que ela é tão discreta que quase não dá para ver no gráfico. Está rondando então 5% inflação na zona do euro. E agora tem um desafio significativo para que essa inflação vire para baixo. Só que tem um detalhe, vire para baixo mantendo um crescimento. E o risco está justamente aí. Como fazer a inflação cair, uma vez que o desemprego tende a aumentar de forma bem significativa. Estagna a inflação. Então, para você compreender, nós temos um PIB praticamente zero ou negativo e temos também uma inflação muito alta. Para sair dessa enrascada é complicado. E o que vem acontecendo na Europa também são as falências. Olha esse gráfico aí, separado por diversos setores lá na Europa. Veja que temos algumas linhas subindo de forma muito alta em relação ao que tivemos, por exemplo, em 2015. As falências, a quebra de empresas aumentando drasticamente. Se as empresas estão quebrando, o desemprego está aumentando. Se o desemprego está aumentando, o PIB tende a cair. Essa é a situação. Repara a linha vermelha nesse gráfico, que representa aí a parte de transportes e de armazenamento. Veja essa linha impressionante como ela sobe desde 2020. A linha verde, que é a segunda mais alta, estamos falando aí de acomodação e serviços de comida, também subindo. E a terceira, que é a linha roxa também, estamos falando de educação e saúde. Em outras palavras, se você observar, todas as linhas, todas as áreas estão subindo em termos de falência na Europa. As empresas estão literalmente quebrando, umas mais, outras menos, mas o nível de falência está subindo. E é essa preocupação que precisa ficar de olho. Mas existe sim um risco aí de hiperinflação na Europa, ou seja, uma inflação realmente lá nas alturas. Olha, nós precisamos te dizer que estamos aí na maior taxa de desocupação desde 2004. O que significa isso? Que o número de empresas em busca de funcionários supera o número de pessoas em busca de emprego. Traduzindo para você aí, os funcionários ganham mais poder de barganha, levando a demanda por salários cada vez mais altos. E olha, quando isso aí acontece, o custo das empresas sobe, os preços dos produtos sobem. E agora, nós estamos no nível mais alto nesse exato momento. Veja que está superando o ano de 2004,
um nível extremamente elevado, nós estamos verificando agora. A preocupação continua. Veja agora aí essa informação. Para finalizar, eu quero trazer para você a economia da Alemanha. Veja aqui esses gráficos que eu trago para você. O primeiro gráfico que eu quero te mostrar aqui é esse gráfico do Trade Economics, que traz todos os dados da economia alemã. Vini, por que a economia alemã é a quarta maior economia mundial? Estados Unidos, China, Japão e Alemanha ali muito próximos. Então, o motor econômico da Europa é a Alemanha. Se a Alemanha começa a fraquejar, fique de olho. E vou dizer, ela já está fraquejando há um bom tempo. Repara aqui nesse gráfico. Esse gráfico é o PMI da manufatura. Veja que desde janeiro de 2023 vem com quedas sucessivas. Toda vez que você tem manufaturas, indústrias abaixo de 50, significa contração econômica na área de indústria. Repara dois detalhes importantes. Nos últimos 12 meses, em nenhum dos meses ficou acima de 50. Como é que eu sei? Olha no gráfico aí que o valor mais alto foi 48 e agora o valor está abaixo de 40. Se eu aumentar o prazo, por exemplo, para 10 anos, olha essa queda. Chegou a 65 lá em 2021, com os estímulos que foram dados em razão do problema de saúde financeira internacional. E depois despencando, mas é despencando mesmo. Se formos abrir os prazos, veja aí que esse valor está próximo do problema que nós tivemos em 2020 e muito mais do que isso, está próximo da crise lá de 2008. Veja o impacto então na parte de indústria da Alemanha. Além disso, tem também a parte de serviços. Os principais países do mundo estão se segurando no PIB de serviços. Ele ainda está acima de 50, mas repara que também vem com uma tendência de queda aí desde o mês de maio, junho, julho, agosto tinha baixado bastante, agora deu uma recuperada. Quando abrimos um pouco melhor esse gráfico, você verifica que ele já tentou recuperar, mas agora está lutando para voltar para a expansão, acima de 50, mas não é uma tendência de alta. Se você verificar graficamente, os topos estão abaixo de topos e os fundos abaixo de fundos. Graficamente isso, nós falamos que é uma tendência de baixa para o PMI de serviço. A preocupação continua. E para finalizar, olha aqui o que eu estou te mostrando. Esse gráfico é o do PIB alemão. Você não está vendo errado. Você está aí na sua tela com dois valores de menos 0,2, dois valores, 2 trimestres seguidos com o PIB negativo. Veja que ele vinha positivo e fortemente positivo em 2021 e 2022 e agora virou para negativo. Em outras palavras, a preocupação com a Alemanha está cada vez maior. A quarta maior economia mundial e a primeira maior economia Europa. Eu volto a te falar, é o motor europeu que está fraquejando cada vez mais, trazendo seríssimas preocupações. E se você quer entender dos ciclos econômicos, eu volto a te fazer um convite. Entre para o nosso clube de membros. Se você for do Amigo Consultor, você vai ter acesso à quarta aula já liberada a respeito então aí desses ciclos econômicos e você vai entender quais são os melhores ativos em cada fase do ciclo. Vini, mas eu não quero fazer parte do clube de membros desse último nível. Ok, me manda um e-mail que eu vou te mostrar. Curso vininvest@gmail.com. Está aí à sua esquerda. Curso vininvest@gmail.com. Eu espero o seu e-mail e vou te passar como você pode assistir a esses vídeos. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês fiquem de olho com a macroeconomia mundial. Um abraço e até o próximo vídeo.